É muito comum ouvirmos por aí que Deus é amor, que Deus perdoa pecados e que basta acreditarmos nele que tudo vai ficar bem. E bom, isso é verdade, mas existe uma parte do evangelho que poucas pessoas falam, pois a Bíblia fala sobre pecados que nem mesmo Deus, na sua infinita misericórdia, é capaz de perdoar. Pecados que podem levar pessoas a um estado espiritual extremamente perigoso. E talvez o mais assustador é que muitas pessoas estão andando por este caminho. E muitas delas sem mesmo nem perceber. Mas calma, o objetivo desse vídeo não é te condenar, não é te assustar, nem mesmo fazer com que você viva com medo. O objetivo desse vídeo é te alertar. E eu preciso te avisar. O último pecado dessa lista é o mais perigoso e, coincidentemente, o mais comum de todos. Então assiste até o final. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Talvez esse seja o pecado mais mal compreendido dentro do Evangelho, porque pessoalmente eu conheço muitas pessoas que vivem assustadas pensando: será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? E aqui está algo extremamente importante, que o simples fato de você estar preocupado com isso já é um forte sinal de que você não cometeu este pecado. Porque quem chega nesse estado já não sente mais arrependimento. O coração fica endurecido, a consciência fica silenciosa e ela perde completamente o temor que ela tinha pelo Senhor. Ela não mais luta contra o pecado, mas ela se une a ele. E esse é justamente o perigo. Porque o pecado nunca começa grande, porque primeiro ele te incomoda, depois ele se torna repetitivo e então ele deixa de pesar na consciência. A pessoa já não mais sente tristeza espiritual, já não sente mais necessidade de mudança, já não sente mais medo de se afastar de Deus. E isso é muito assustador. E um grande exemplo disso é o próprio Satanás. A Bíblia mostra que ele conheceu a glória de Deus, que ele esteve diante do Senhor, mas escolheu conscientemente a rebelião. E o problema não foi apenas o erro que ele cometeu, porque todos nós erramos. O problema é que ele não quer voltar atrás na sua escolha. E mesmo diante da verdade, ele continua rejeitando Deus. E é exatamente isso que acontece quando alguém blasfema contra o Espírito Santo. A pessoa rejeita tanto a verdade que já não deseja mais se arrepender. Agora preste atenção nisso. Quando você peca e sente culpa, isso é sinal que o Espírito Santo ainda está falando com você. A culpa pode doer, mas ela também é misericórdia. Misericórdia divina que paira por todos nós. Porque significa que Deus ainda está tentando te trazer de volta. Quando alguém começa a pecar sem o menor peso na consciência, o perigo começa. Além disso, blasfemar contra o Espírito Santo envolve atribuir obras de Deus ao diabo. Foi exatamente isso que aconteceu em Mateus capítulo 12, versículo 22. Jesus libertou um homem que estava sendo oprimido, mas os fariseus disseram que aquilo vinha do próprio Satanás. Eles viram uma manifestação de Deus com seus próprios olhos, mas ainda assim escolheram rejeitar a verdade. E quanto mais uma pessoa rejeita a verdade, mais fica difícil de reconhecer a voz de Deus. E esse endurecimento não acontece de uma vez, ele acontece lentamente, até que a pessoa já não consegue mais distinguir a luz da escuridão. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. A apostasia começa silenciosa. Ninguém acorda um dia e decide abandonar Deus completamente do nada. Tudo começa pequeno. Primeiro vem a frieza espiritual, depois a falta de oração, depois o afastamento da Bíblia, depois a pessoa começa a amar mais o mundo do que a presença de Deus. Até que um dia ela simplesmente se afasta. A palavra apostasia significa abandono da fé. É quando alguém conhece a verdade, mas decide viver longe dela. Isso é extremamente sério, porque estamos falando de alguém que caiu, mas que não quer levantar. Estamos falando de alguém que decidiu permanecer caído. Porque o fato é que hoje vivemos numa geração que quer um evangelho confortável, um evangelho sem renúncia,
sem arrependimento, sem compromisso. Mas Jesus nunca prometeu conforto ao ego humano. Ele prometeu transformação. Que talvez seja exatamente por isso que tantos escolhem abandonar a fé, porque seguir a Jesus exige negar a si mesmo, como diz a palavra. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Pois existe uma diferença enorme entre lutar contra o pecado e viver entregue a ele. Muitos querem adaptar Deus aos seus próprios estilos de vida. Querem um cristianismo sem mudança, sem cruz, sem obediência. Mas o verdadeiro evangelho nunca foi sobre fazermos o que sentimos vontade. Foi sobre morrer para o velho homem. Mas a apostasia não acontece apenas quando alguém decide não acreditar em Deus. Ela também acontece quando alguém diz acreditar, mas vive como se não existisse, como se Deus não existisse. E talvez o maior sinal disso é quando as pessoas perdem totalmente o interesse pelas coisas espirituais. Ele já não mais sente vontade de orar, não mais sente vontade de buscar a Deus, já não sente tristeza pelo pecado, a sua consciência já não pesa mais e tudo começa a parecer normal, como se Jesus nunca tivesse estado ali. E o perigo disso é que o coração vai endurecendo aos poucos. Em Hebreus 6:4, a palavra nos reforça, porque uma vez que os que já foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam novamente renovados para o arrependimento. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará. Se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará suas ofensas. Talvez isso pareça pequeno perto dos outros, mas Jesus falou sobre isso com uma extrema seriedade. Porque quem entende o perdão de Deus também aprende a perdoar, pois todos nós falhamos com Deus, mas mesmo assim Cristo escolheu nos oferecer a graça. Então Jesus ensina algo muito forte: se vocês não perdoarem os outros, o Pai Celestial também não vos perdoará. Mas isso acontece porque o perdão revela o estado do coração. Pessoas feridas podem acabar ferindo outras pessoas, mas pessoas transformadas aprendem a liberar perdão. E talvez existam pessoas agora com mágoas muito profundas, que está carregando há muito tempo, feridas antigas, um ódio que é silencioso, mas é tão forte. E enquanto isso permanece no seu coração, a sua alma vai adoecendo aos poucos. E muita gente acha que perdoar é tipo esquecer, mas não é isso, não é sobre isso. Perdoar é decidir não alimentar mais essa amargura, porque o ressentimento destrói primeiro quem o carrega. O pior é que muitas pessoas deixam o orgulho falar mais alto. Elas querem e precisam serem perdoadas por Deus, mas elas não querem liberar perdão. E Jesus ensinou sobre isso para Pedro em Mateus 18:21, onde Pedro pergunta a Jesus quantas vezes que ele deve perdoar o seu irmão. 7? E Jesus responde: não, mas 70 vezes 7. Perdão não só muda quem o recebe, mas ele também muda quem o libera. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? E talvez esse seja um dos maiores problemas da nossa geração. Muitos transformaram a graça de Deus em uma grande desculpa para continuar pecando. Pessoas que pensam assim: não, depois eu peço perdão. Mas Deus entende, Deus perdoa. Todo mundo faz isso também. Mas arrependimento não é apenas pedir desculpas. Arrependimento verdadeiro produz mudança. O problema não é cair, o problema é viver confortavelmente no pecado sem a menor intenção de mudar. Muitas pessoas não entendem que a graça de Deus não foi dada a nós para sustentarmos uma vida de rebeldia. Ela foi dada para transformar vidas. Deus perdoa qualquer pecado, mas Ele não obriga
ninguém a se arrepender. O perdão está sempre disponível, mas existe uma condição: reconhecer o pecado e desejar mais que tudo a mudança. Porque o coração que realmente ama a Deus luta contra aquilo que o separa de Deus. E muitos hoje querem apenas aliviar a consciência, mas não querem abandonar o pecado. Querem apenas sentir a paz que emana de Jesus, mas não querem renunciar. Querem o céu, mas não querem compromisso com Deus. E em Mateus 7, versículo 21, deixa isso muito claro. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Frequentar a igreja não vai te salvar. Postar um versículo todos os dias não vai te salvar. Parecer cristão não vai te salvar. O que Deus procura é um coração verdadeiramente arrependido. Deus quer mais que tudo a nossa sinceridade. E talvez o resumo de tudo seja esse: todos esses pecados possuem uma raiz em comum. Um coração que para de buscar o arrependimento. Porque o maior perigo não é errar, mas é se acostumar com o erro. Mas existe esperança, ainda existe esperança. Em 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se você ainda sente culpa, se você ainda sente vontade de voltar, se ainda deseja buscar Deus com todo o seu coração, então o Espírito Santo ainda está te chamando. Ainda há alguém na casa do grande Pai esperando por você. E talvez esse vídeo tenha aparecido justamente para te lembrar disso, que ainda dá tempo, porque o coração mais perigoso não é o que caiu, mas é o que se recusa a ser ajudado pela graça de Deus. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, se inscreve no canal e deixa um like se você quer mais conteúdos como este, porque hoje mais do que nunca precisamos voltar às raízes da verdade da palavra de Deus. Muito obrigado e que Deus abençoe grandemente a sua vida.